regulamento. Qual que é, professor? A última diferença é o poder de inovar, o poder de criar direitos e obrigações, o poder de inovar na ordem jurídica. A lei tem o poder de inovar na ordem jurídica. A lei cria novos direitos e novas obrigações. A lei modifica obrigações ou direitos. Isto é o papel da lei. O regulamento no nosso país não faz isso. Ele é submisso à lei, ele apenas explicita os direitos que já se encontram previstos em lei. Perfeito, gente? Então, vamos para a próxima. Professor, o que é autotutela? Princípio da autotutela. O princípio da autotutela é um dos pontos fundamentais dessa matéria também. Conforme a gente já havia mencionado no primeiro bloco do programa, o princípio da autotutela quer dizer a possibilidade, concede ao Estado a possibilidade de rever seus próprios atos. E, atualmente, o princípio da autotutela ele vem consagrado na própria legislação administrativa. Nós temos a Lei 9784, de 99, que consagra o princípio da autotutela e consolida este poder da administração pública. Anteriormente, este poder ele vinha reconhecido nas súmulas dos tribunais superiores, mas atualmente ele está consagrado na legislação. Professor, que lei é essa? 9784 de 99. Esta é a lei do processo administrativo. A lei do processo administrativo, ela pode ser aplicada em todas as ações da administração pública. É uma norma geral. Isso significa que o princípio da autotutela é a possibilidade da administração rever seus próprios atos, e este poder de autotutela vem inserido dentre as funções do poder hierárquico. Lembra do poder hierárquico? O poder de estruturar a administração pública, o poder de escalonar as funções administrativas, este poder de escalonar as funções administrativas, formando um vínculo de hierarquia, faz com que as pessoas, os agentes superiores, os responsáveis, possam dar ordens para os seus subordinados. E, juntamente com o poder de dar ordens, vem também o poder de fiscalizá-las. Vamos fiscalizar o cumprimento das ordens. Se a ordem foi cumprida de maneira correta, o ato é legal. Agora, se a ordem foi cumprida de maneira incorreta, em dissonância com a legislação, este ato é ilegal. E se a autoridade superior que deu a ordem verificar que o seu subordinado realizou um ato ilegal, pode muito bem levar este ato a reexame e anulá-lo. Fazer a anulação do ato administrativo ilegal. Ou, ao mesmo tempo, pode ser que o ato seja um ato legal, mas, no momento, não está atendendo ao interesse público. Então, se o ato é legal, porém não atende às conveniências e as oportunidades do Estado, ele é um ato que deve ser revogado. Então, o princípio da autotutela, ele, dentro dessa hierarquia, dentro deste poder hierárquico, ele tem o objetivo de fiscalizar a própria conduta do Estado, anulando os atos ilegais e revogando os atos inconvenientes ou inoportunos. Este é o princípio da autotutela, princípio relacionado ao poder hierárquico. Então, estamos aí com o segundo bloco terminado. Nós respondemos as perguntas do público e podemos responder outras perguntas também. Basta você usar o seu e-mail. Use o e-mail provafinal@lfg.com.br. E também gostaria de te lembrar uma coisa. Se você quiser saber mais sobre concurso público, mais sobre o exame da OAB, acesse o nosso site www.lfg.com.br. Gostaria de alertá-lo que nós temos agora a aplicação prática de tudo que vimos. Então, fique conosco no último bloco do nosso programa, o X da questão. Já retornamos
com o terceiro e derradeiro bloco do nosso programa. O bloco 3, nós vamos tratar do X da questão. Eu diria que é um bloco fundamental, né? Porque é a aplicação prática de tudo aquilo que vimos nos 2 primeiros blocos do programa. Nós vamos responder 2 perguntas da OAB. Vamos ver as perguntas da OAB em relação aos poderes da administração pública, aos poderes administrativos. Então, sem perder mais tempo, vamos direto para a primeira pergunta. Pode liberar. OAB de 2008. Diz assim: no que se refere aos poderes dos administradores públicos, assinale a opção correta. Antes de entrar para as alternativas, eu só queria alertá-lo, hein? Toma cuidado toda vez que ele fala correta ou incorreta no caput do exercício. Porque às vezes você lê e se distrai, às vezes ele quer incorreta. Neste caso, ele quer a alternativa que está correta. Então, 3 aqui devem estar incorretas. Tudo bem? Vamos ver a primeira aqui. Alternativa A. O poder de polícia somente pode ser exercido de maneira discricionária. Alternativa B. O poder disciplinar caracteriza-se pela discricionariedade, podendo a administração escolher entre punir e não punir a falta praticada pelo servidor. Vamos para C. C. Uma autarquia ou uma empresa pública estadual está ligada a um Estado-membro por uma relação de subordinação decorrente da hierarquia. E D. No exercício do poder regulamentar, a administração não pode criar direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas, devendo limitar-se a estabelecer normas sobre a forma como a lei vai ser cumprida. Que pergunta fantástica, hein? Todos esses temas, praticamente, nós vimos nos 2 primeiros blocos. Praticamente todos os temas das alternativas. Mas um fato importante que você tem que notar é que aqui ficou muito claro que a resposta está lá no poder regulamentar, que eu explicitei e bati bastante nessa tecla. Veja como cai nas provas nos exames da OAB. Vamos voltar para as alternativas, que eu vou fazer um breve comentário sobre cada uma. Vamos lá? Na primeira, o poder de polícia somente pode ser exercido de maneira discricionária. Incorreto. Incorreto porque pode ser vinculado ou discricionário. A gente disse isso no primeiro bloco, hein? Lembra? O espetáculo teatral e moral, isso é discricionário. Lembra da licença para construir? Isso é vinculado. Então, está incorreta a alternativa. O poder disciplinar caracteriza-se pela discricionariedade, podendo a administração escolher entre punir e não punir a falta praticada pelo servidor. Claro que não. Deve punir se ele cometeu a falta grave. Não deve punir se ele não cometeu a falta grave. Significa vinculação, não discricionariedade. C. Uma autarquia ou uma empresa pública estadual está ligada a um Estado-membro por uma relação de subordinação decorrente da hierarquia. Negativo. A hierarquia só existe dentro dos órgãos da estrutura interna do Estado. Ou seja, lembra que eu dei o exemplo? O poder concentrado na mão do presidente, ele espalha para quem? Para os órgãos que se limitam a esta estrutura. Não pode ter relação hierárquica com terceira pessoa, empresa pública ou autarquia. Então está errada. Logo, a D, no exercício do poder regulamentar, a administração não pode criar direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas, devendo limitar-se a estabelecer normas sobre a forma como a lei vai ser cumprida. Pronto. Aqui acabamos de encontrar, então, o X da questão. Esse é o X da questão, gente. Por quê? Porque na nossa Constituição Federal está dito: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Significa que os regulamentos, os decretos, as portarias, elas são submissas à lei, são submissas à legislação. Logo, ela só se presta para explicar a lei, como a lei será cumprida. Perfeito, alternativa correta, alternativa D. Vamos para a próxima pergunta.
Próxima pergunta, OAB, também de 2006. Assinale a opção